Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Você comentou um negócio interessante sobre o Nassim Taleb e a antifragilidade. Então, como que isso influenciou nas suas estratégias, no que você tem hoje de pensamento, investimentos? Muito bem. O Nassim Nicholas Taleb, ele é um libanês-americano que revolucionou o mercado financeiro, está revolucionando o mercado financeiro já faz 20 ou 30 anos. E ele é conhecido como autor dos livros A Lógica do Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso, Antifrágil e Skin in the Game. Mas as pessoas, a grande maioria delas, não lê os livros. Não entende exatamente a ideia do Taleb, quem ele é, e sabe superficialmente os conceitos e acaba tentando segui-lo no Twitter. Ele é super mal educado, ele xinga as pessoas, então ele é um grande enigma, né? De qualquer maneira, eu tenho muita convicção de que ele é o maior pensador vivo da atualidade. Ele é um cara que tem muitos e muitos predicados e ele chegou numa compreensão e num nível de desenvolvimento matemático nos seus últimos livros técnicos de matemática, que nem traduzidos para o português foram, em que ele resolve vários problemas do mercado financeiro, traz alternativas, mas infelizmente as pessoas ficam mais dedicadas no noticiário, nos ruídos e acabam não se dedicando a entender a filosofia, as ideias, os modelos matemáticos desses caras, porque é muito complexo, é difícil de entender. Eu tive a sorte de descobrir o Taleb lá por 2004, 2005, por conta das opções. Ele é o maior especialista de opções do mundo, escreveu o livro mais importante, ou um dos 2 ou 3 livros mais importantes de opções do mundo, em 98, antes dele escrever Iludidos pelo Acaso, que já é um livro filosófico. E eu já dou aula sobre Nassim Taleb desde 2008 ou desde 2009, quando eu li A Lógica do Cisne Negro. E em 2012, quando eu li o Antifrágil, eu vi que aquela mensagem era muito poderosa e ela me impactou demais, então eu decidi ser um mensageiro aí das ideias do Taleb, né? Mas basicamente aos 27 anos de idade ele usou a mesma técnica dos pozinhos para ganhar 50 milhões de dólares na Bolsa de Chicago e agora no última crise, o Corona Crash, né? A crise aí que veio na pandemia entre fevereiro e março de 2020. A empresa da qual ele é fundador e consultor, a Universa Investimentos, ganhou cerca de 10 bilhões de dólares, multiplicando o capital investido em cerca de 40 vezes. Então eu acho que ele conseguiu se comprovar, né, como um pensador, um prático, um matemático. Então agora os críticos dele não têm muito mais o que falar. E ele é muito interessante porque ele é muito culto e ele provoca, então ele xinga as pessoas no Twitter, as pessoas que criticam ele, e ele faz discussões abertas com pessoas públicas e chama as pessoas de estúpidos, idiotas, assim. Então vale muito a pena conhecer as ideias do Taleb e basicamente o conceito de antifrágil, a ideia de antifrágil, ela é a ideia de que alguns sistemas vivos, organismos vivos, ideias, empresas, pessoas, elas sobrevivem e prosperam sobre certo nível de estresse, de ruído, de dor, de problema. Então, a antifragilidade é aquela característica de transformar um problema, um erro, um sofrimento num aprendizado e crescer com isso e evoluir, né? Quando a gente fala sobre o frágil, o que é a fragilidade, o que é frágil, a gente pode pensar num filhote, numa casca de um ovo, numa taça de vinho. Uma taça de vinho, ela quer estar na cristaleira, né? Se você, uma taça de cristal, se você tem 12 taças na sua casa, você faz um jantar numa quinta-noite,
no outro dia de manhã só sobrou 8 taças, né? Quebraram 4 ali naquele jantar. Então o frágil é isso, é o que não gosta do estresse, do atrito, do ruído, da família da desordem, a turbulência, a volatilidade, o tempo. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é o inverso de frágil, ela vai dizer normalmente forte, robusto, resiliente. Mas não é verdade, né? Se você, por exemplo, mandar alguma coisa forte, robusta, o que poderia ser uma coisa forte, robusta? Uma pedra. Uma pedra, ela não é frágil ao ruído, ao atrito, mas ela não é o inverso do frágil. Ela é neutra. Ela não se importa com ruído. Algo que fosse antifrágil gostaria do atrito. Ficaria mais forte com a pancada. Então, se você mandar um pacote antifrágil para um amigo seu lá no Amapá, você vai escrever antifrágil em cima, e quanto mais o pacote chacoalhar no caminho, mais ele vai se tornando forte. Então, por exemplo, uma marca, um atleta que, quando é submetido à pressão, à dificuldade, ele melhora no processo, fica mais forte. E essas ideias são ideias que ele traz de uma estatística, de uma matemática, de uma filosofia aplicada ao mercado financeiro. Então existe a carteira antifrágil, que teoricamente seria aquela que, quando viesse a crise, a turbulência, o colapso, ela se fortaleceria. Então ela tem, por exemplo, um pouco desses pozinhos, desses seguros, ela tem renda fixa, então ela tem dinheiro no caixa, ela diversifica, ela tem essa estrutura que tem mais a ganhar do que a perder. Quando as coisas dão errado, a carteira antifrágil ela perde pouco, mas quando as coisas dão muito certo, ela ganha muito dinheiro, porque ela tem essa característica de se beneficiar do caos, do estresse, da volatilidade, das grandes tendências. Então, o próprio balanceamento dinâmico que eu falei para você, que eu desenvolvi lá em 2009, ele é o quê? Você deixa um pouco do dinheiro na bolsa e uma parte maior na renda fixa, e quando a bolsa sobe muito, essa parte que você tem do seu dinheiro na bolsa, ela vai aumentar mais do que 30%, 40%, 50%. A participação relativa dela vai transbordar, vai aumentar demais. Então você vai diminuir um pouco da tua exposição em bolsa, porque a bolsa subiu muito, e vai comprar em renda fixa, na proteção. E aí, depois, quando a bolsa cair muito, né, dos 30% que você tinha ajustado ali, for para 25%, para 20% do seu portfólio, porque as ações, o preço das ações caiu, então a sua participação em bolsa se desvalorizou, você vai comprar a bolsa de novo barato. Então o estresse, o caos, a turbulência te favoreceu. Você vendeu bolsa na alta, quando todo mundo estava muito otimista, e comprou bolsa na baixa, lá embaixo. Então é uma técnica antifrágil composta de simplesmente um pouco de ações na bolsa e um pouco de renda fixa. Você pode fazer com o BOVA e com renda fixa. Sabe? Com R$500 você faz uma estratégia dessa e ela vai te gerar um retorno, e você não vai ter a obrigação de acertar a direção, de prever o que vai acontecer amanhã. Você não vai precisar acordar no meio da madrugada para saber como é que abriu o minério de ferro. É muito libertador você ter essa técnica que se beneficia do zigue-zague, se beneficia da variação, sem que você precise acertar o movimento.